Então vamos lá. O primeiro prisma que a gente vai estar estudando, ele é um prisma reto e ele é regular, que é o nosso cubo, né? Isso aqui, se você pegar, lembrar daquele cubo mágico, você já associa. Então a definição desse cubo, o que define um cubo? Ele é uma figura formada por 6 faces quadrangulares, todas iguais, né? O que a gente precisa saber dentro do cubo, galera, que é importante? Você tem que entender que esse cubo ele está associado a uma área total e a uma área lateral. E além disso, eu posso calcular o volume e a diagonal desse cubo aqui. A gente vai ver passo a passo, situação a situação disso aqui. Então vamos para a primeira coisa aqui, que é a nossa área lateral. Tá? Isso aqui vai ser bem interessante dentro dos exercícios, porque imagina comigo que eu falo para você que isso aqui é uma sala quadrangular e ela vai ser pintada as paredes. Então as paredes seriam as faces laterais. Você não vai pintar o chão e não vai pintar o teto, vai ser pintado as laterais. Se eu falo para você, isso aqui representa uma piscina no formato de um cubo, que vai ser colocado azulejo dentro dela. Ou seja, você vai calcular todas as faces laterais e uma face da base aqui, né, que é essa face de baixo. Mas a de cima a gente não vai calcular, porque não se coloca azulejo aqui em cima. Então, no cubo e também no paralelepípedo, no bloco retangular, essa interpretação assim, que é bem básica, né, vai ser importante para você também. Mas então, o que forma esse cubo? São 6 faces quadrangulares. Então, a minha área lateral seriam esses 4 lados. Então, para mim calcular a face de uma área lateral, o que eu faço? Se é um quadrado, a área de uma face lateral, eu faço isso aqui, ó, lado vezes lado, que é lado ao quadrado, concorda comigo? Lembra lá de geometria plana, né? Início desse trimestre, a gente viu o quê? Que a área do quadrado é igual a L vezes L. Então, essa área ela é igual a L ao quadrado. Então, L ao quadrado seria a área de uma face lateral. Quantas faces laterais a gente tem? A gente tem 4. Então, para mim calcular toda essa área lateral, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, 4 vezes L ao quadrado. Então, eu tenho aqui a primeira relação, que é para mim calcular a área lateral de qualquer cubo. Além da área lateral, eu também preciso calcular isso aqui em alguns exercícios, vai ser interessante. A área total. Se eu falo para você que vai ser formado uma caixa aqui, quanto que vai ser gasto de papelão e tal, você vai ter que calcular essa área total. E o que forma a área total dessa figura, gente? São os 4 quadrados laterais, mais a minha parte de baixo, e a parte de cima, que vai dar um total de 6 quadrados. Então, para calcular essa área total, o que eu vou fazer? Eu sempre vou fazer 6 vezes L ao quadrado. Ou seja, a área total é dada por essa relação. A área total é igual a 6 vezes a área de uma face, que é um quadrado, que é L ao quadrado. Então, aqui eu tenho a primeira relação com vocês, que é relacionada à área total de um cubo. Como que você calcula a área total? 6 vezes L ao quadrado, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. O que mais que a gente calcula no cubo de interesse? O volume desse cubo. O volume de qualquer prisma, gente, a gente vai aplicar essa relação aqui, ó. Área da base vezes a minha altura, tá bom? Então, eu tenho aqui esse volume é igual à área da base. Esse lado, eu não coloquei aqui, né? Mas é um Lzinho aqui, ó, né? Por isso que eu trabalhei com L lá. Então, a área da base vai ser L vezes L. Então, eu vou ter isso aqui, ó. L vezes L, vezes a altura, que também é L. Isso aqui vai me dar a minha segunda relação ali, que é relacionada ao volume. Para qualquer cubo, como que eu calculo o volume? L vezes L vai me dar L ao cubo. Então, eu sempre utilizo isso aqui. Lado elevado ao cubo, e ele vai me determinar ali o volume desse cubo, tá? Então, a gente já viu a área total, a área lateral e o volume. O que mais aqui que vai ser bem interessante, gente? Você usar em muitos exercícios. A diagonal do cubo. Então, pega comigo aqui, ó.
A diagonal do cubo é quando eu saio de qualquer extremidade e eu venho até aqui, ó, tá? Isso aqui é muito importante, muitos exercícios aí do PAS é associado a isso aqui, ó, PAS, PSS. Então eu quero calcular isso aqui, ó, essa diagonal do meu cubo. E aí eu quero que você se atente aqui, ó, posso traçar essa diagonal do cubo em qualquer sentido, tá? Eu tracei ela aqui. Mas olha lá, para mim calcular essa diagonal, eu vou trabalhar com a base de geometria, que é o Teorema de Pitágoras. Ó. Por quê? O que é essa diagonal para mim? Se você conseguir me acompanhar aqui, ó, a diagonal do cubo, juntamente com a diagonal da minha face, olha lá a diagonal da minha face, né, aqui de baixo, e essa aresta lateral, que é a altura do meu cubo, o que ela formou ali, gente? Ó, formou bonitinho um triângulo retângulo, olha lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. E se eu tenho triângulo retângulo, o que eu trabalho aqui? Eu trabalho com o Teorema de Pitágoras. Essa diagonal que a gente está querendo determinar aqui, ó. Lembra que o objetivo era descobrir a diagonal do cubo aqui, né? Então é isso aqui que eu quero, a diagonal do cubo. O que ela é no meu triângulo retângulo? Ela é a minha hipotenusa. Aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho o outro cateto, que ele é formado por quê? O que esse outro cateto é para mim? Ele é a diagonal da minha base. Consegue me acompanhar? Que a minha face aqui, ó, é um quadrado e esse lado que eu preciso nada mais é do que a diagonal do quadrado. Então, antes de descobrir isso aqui, ó, se você não lembra, volta nos vídeos anteriores aí das outras aulas, você vai ver. Tem uma relaçãozinha para a diagonal do quadrado. Você deve ter visto aí que a diagonal de qualquer quadrado é sempre igual a L raiz de 2, tá? Isso aqui serve para calcular a diagonal do quadrado, tá? Nas aulas anteriores foi para você isso aqui. Então, a diagonal do quadrado é sempre igual a L ao quadrado. Então, eu já sei que esse pedacinho aqui vale quantos? Vale lado ao quadrado. E quanto que vale esse pedaço aqui, essa aresta aqui, que é o meu outro cateto? Ele é igual a esse aqui, que é L. Então, vamos jogar isso aqui em Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz isso aqui, ó, que a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma do quadrado dos meus catetos. Então, eu vou ter isso aqui. Então, eu tenho aqui esse dzão ao quadrado, que é a diagonal do cubo que eu quero calcular. Ele é igual ao b ao quadrado. O que o meu b é? B e c, tanto faz o que você vai querer pegar, né? Mas é isso aqui, ó. L ao quadrado mais L ao quadrado. Gente, aqui desculpa, tá? Diagonal é igual a 2L. Ixi, aqui coloquei totalmente errado. Diagonal é igual a L raiz de 2. Perdão, meus queridos. Então, aqui vai ser L raiz de 2 elevado ao quadrado. Estava dormindo aqui. Totalmente, coloquei nada a ver isso aqui, tá? A diagonal de qualquer quadrado é igual a L raiz de 2. Beleza? Então, eu vou ter isso aqui, ó. Que essa diagonal do cubo ao quadrado é igual a L ao quadrado mais, ó, L raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai fazer o quê aqui com o 2? Ele corta e cai fora, né? Então, esse 2 vai cair fora da raiz e vai permanecer o L ao quadrado. Então, essa diagonal ao quadrado ele é igual a L ao quadrado mais 2L ao quadrado, dá 3L ao quadrado. Então, diagonal é igual a raiz de 3L ao quadrado. O quadradinho aqui do L corta e ele cai fora da raiz. Então, a gente vai ter que essa diagonal do cubo sempre vai ser igual ao quê? A L raiz de 3. E aqui eu tenho outra relaçãozinha de muita importância dentro do cubo, que é relacionada à diagonal do cubo, tá bom? Então, sempre que você precisar calcular a diagonal do cubo, você não precisa fazer nenhuma conta dessas aqui, galera. O que vai acontecer? Eu simplesmente vou substituir. Imagina que eu tenho com você assim, ó, esse cubo, e eu falo que a aresta dele equivale a 6.
Quanto que vale a diagonal do cubo? Você vai precisar fazer a continha aqui e aqui? Você não precisa fazer nada, porque se ele te der o lado, que é a aresta, você já sabe que essa diagonal vai equivaler a quantos? A 6 raiz de 3, tá bom? Então, ó, imagine que ele te dá um cubo com o valor de 6 aqui na aresta e ele fala para você calcular essa área total. Como que ia ficar a minha área total? Então, minha área total ela é igual a 6 vezes. Eu vou trocar esse 6 aqui só para não ficar o mesmo número. Vamos colocar 4, tá? Vai ficar igual a 6 vezes 4 elevado ao quadrado. Então, essa área total vai ser igual a 6 vezes 4 ao quadrado, 16. Então, a minha área total aqui vai ser igual a 6 vezes 16, 96, tá bom? O volume. Qual que seria o volume desse cubo com o valor 4? Você não precisa fazer conta alguma além disso aqui da relação. O volume vai ser igual a 4 elevado ao cubo. Então, esse volume é igual a 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Tá? Eu não coloquei unidade de medida, mas vamos colocar centímetros. Ó. Então, a área é centímetros quadrados, volume, lembra que é centímetros cúbicos, tá bom? E a diagonal? A diagonal, se o lado vale 4, você não precisa fazer conta alguma. Então, a minha diagonal do cubo, ela vale quantos? Ela vale 4 raiz de 3. Então, está aqui respondido, tá bom? E é interessante você entender que essa relação ela serve tanto para determinar a diagonal, quanto o exercício me fornecer a diagonal para mim determinar o volume ou a área. Beleza? Então, vamos para a próxima figura.